A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Lemos assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha que verso maravilhoso, nos diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Mas quando diz que pregava, diz que pregando o evangelho do reino. Quero falar no dia de hoje sobre 10 descrições diferentes do Evangelho. 10 descrições diferentes do Evangelho de Cristo, basicamente. Olha só, temos aqui o Evangelho do Reino. Mateus nos apresenta o Evangelho do Reino. Muitos fazem distinção que esse é do Reino de Deus. Inclui também os gentios. Mas Paulo menciona em Atos 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, nós temos o Evangelho do Reino de Deus e temos o Evangelho do Reino ou da graça de Deus. Bom, parece que é o mesmo, mas temos essa diferente descrição: Evangelho do Reino e o Evangelho da graça. O apóstolo Paulo vai mais além, falando do seu ministério entre os gentios, e olha como Paulo chama o Evangelho em Gálatas 2:7. Ele diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Portanto, temos aqui mais um evangelho, ou dois, podemos dizer: o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Portanto, mais dois aqui. Vamos deixar aqui, o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Mas vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Efésios 1, 13, lemos assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então temos aqui o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. O evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da circuncisão, o evangelho da salvação. Efésios capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo ainda fala de outro evangelho aqui, mas não é outro, é o mesmo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, porque esse evangelho traz paz entre o homem e Deus. Por isso, Paulo também o chama de evangelho da paz. Vamos ao texto de Marcos 1:1. Em Marcos 1:1, o evangelho é chamado o evangelho de Jesus. Olha só, Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o evangelho de Jesus. Temos também Romanos capítulo 1, verso de número 1, Romanos 1:1, vamos ter outra descrição do evangelho por Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então temos o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus.
Mas ainda em Romanos 1:9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Então temos o evangelho do Filho, me é testemunha de coisas recentemente faço menção de vós. O evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da circuncisão, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, o evangelho do Filho. Temos também ainda o evangelho de Cristo, Romanos capítulo 1, verso 6. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Temos também o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve o evangelho de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4. E olha só o que Paulo descreve aqui, em segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho da graça vai nos levar ao evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho da incircuncisão, evangelho da circuncisão, evangelho da salvação, evangelho da paz, evangelho de Jesus, evangelho de Deus, evangelho do Filho, evangelho de Cristo, evangelho do Senhor, evangelho da glória. Oh, glória a Deus, que nós possamos crer no evangelho, não importa a descrição que ele tenha, do reino, da graça, da incircuncisão, da circuncisão, da salvação, da paz, de Jesus, de Deus, evangelho do Filho, evangelho de Cristo, evangelho do Senhor, evangelho da glória. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e depois o gentio. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 230 pastas com um total de 6.495 vídeos. Estamos quase a 6.500 vídeos. PR Eugênio Piacentini. Se descer na primeira pasta lá embaixo, encontra o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.